E aí, pessoal, prontos para uma aventura extraordinária? Nossa expedição nos leva direto para o passado, para desvendar os mistérios e maravilhas do Antigo Egito. Imaginem só, pirâmides imponentes tocando o céu, hieróglifos enigmáticos contando histórias milenares e faraós poderosos governando com sabedoria divina. O Egito Antigo, banhado pelo lendário rio Nilo, floresceu por milênios como um centro de conhecimento, arte e cultura. As margens férteis do Nilo presentearam essa civilização com a dádiva da vida, permitindo que prosperassem em meio ao deserto implacável. De faraós poderosos a humildes camponeses, a vida no Antigo Egito era rica, vibrante e profundamente conectada às suas crenças. Nossa jornada nos levará pelos caminhos da história, revelando segredos há muito esquecidos. Vamos explorar a vida cotidiana, desde os palácios suntuosos até as casas simples dos camponeses. Desvendaremos os mistérios da escrita, da religião, da arte e mergulharemos em um mundo de deuses poderosos, faraós divinos e uma crença inabalável na vida após a morte. Preparem-se para se maravilhar com a grandiosidade da Esfinge, desvendar os segredos da construção das pirâmides e se encantar com a beleza da arte egípcia. Nossa aventura pelo Egito Antigo está apenas começando. Imaginem-se caminhando pelas ruas movimentadas de uma cidade egípcia há mais de 3.000 anos. O cheirinho de especiarias exóticas invade o ar, enquanto o burburinho da multidão e o som dos animais se misturam com música e risadas. A vida no Antigo Egito era vibrante e profundamente influenciada pelo rio Nilo. A sociedade egípcia era organizada como uma pirâmide, com o faraó no topo. Abaixo dele estavam os sacerdotes, guardiões dos conhecimentos sagrados. A nobreza desfrutava de privilégios e luxo. Escribas desempenhavam um papel crucial na administração do reino. Na base estavam os camponeses, que sustentavam o Egito com seu trabalho duro. A vida após a morte era fundamental, moldando suas ações e aspirações. No topo da hierarquia social egípcia, reinava o faraó, um ser divino que representava a união entre o mundo humano e o divino. Acreditava-se que o faraó era a encarnação de Horus, o deus falcão, e que governava com sabedoria e justiça concedidas pelos deuses. O poder do faraó era absoluto. Ele criava as leis, comandava o exército, controlava a economia e supervisionava as obras públicas, como templos e pirâmides. Sua palavra era lei e sua autoridade inquestionável. Luxo e opulência cercavam o faraó em sua vida terrena. Viviam em palácios magníficos, adornados com ouro, prata e pedras preciosas. Servos dedicados atendiam a todas as suas necessidades, enquanto conselheiros e ministros auxiliavam na administração do reino. As esposas do faraó, muitas vezes suas irmãs ou filhas, também detinham grande poder e influência. A morte de um faraó era um momento de luto nacional, mas também de grande expectativa. Cerimônias fúnebres elaboradas que duravam semanas marcavam a passagem do faraó para o além-túmulo. Seu corpo era cuidadosamente preservado através da mumificação, e seus tesouros mais preciosos o acompanhavam em sua jornada para o mundo dos mortos. Seção 4. Deuses e templos. O pulsar da fé egípcia. A religião estava presente em todos os momentos da vida no Antigo Egito. Os egípcios cultuavam uma infinidade de deuses e deusas, cada um com seus próprios poderes. Entre os deuses mais importantes estavam Ra, o deus Sol, Osíris, deus do mundo inferior, Ísis, deusa da maternidade, Horus, deus falcão. Os templos eram o coração da vida religiosa egípcia. Esses edifícios monumentais eram dedicados a divindades específicas. Sacerdotes realizavam rituais diários de oferendas e orações. A crença na vida após a morte era fundamental na religião egípcia. Seção 5. Os mistérios da vida após a morte, mumificação e o além.
A crença na vida após a morte era um pilar fundamental da cultura egípcia. Para os egípcios, a morte não era o fim, mas uma passagem para uma outra vida, um reino de felicidade eterna, governado por Osíris, o deus do mundo inferior. Para garantir a imortalidade da alma, os egípcios desenvolveram a arte da mumificação, um processo complexo e fascinante de preservação do corpo após a morte. A mumificação era uma prática reservada, em sua forma mais elaborada, à elite egípcia, especialmente aos faraós. O processo, realizado por sacerdotes especialmente treinados, envolvia a remoção dos órgãos internos, a desidratação do corpo com natrão, um tipo de sal natural, e a aplicação de resinas e óleos aromáticos. O corpo era então envolto em camadas de linho fino, entremeadas de amuletos protetores, e finalmente depositado em um sarcófago ricamente decorado. Junto com a múmia, eram colocados no túmulo objetos que o morto utilizaria em sua vida após a morte, como alimentos, joias, armas, móveis e até mesmo barcos. Acreditava-se que esses objetos acompanhavam o morto em sua jornada para o além e garantiam sua felicidade eterna. Os túmulos egípcios, desde as pirâmides majestosas até as tumbas mais modestas, eram projetados para serem morada eterna dos mortos. Seção 6. As mãos que construíram a glória: escribas, artesãos e camponeses. Enquanto faraós governavam e deuses eram venerados, a vida no Antigo Egito era movida pelo trabalho duro de milhares de pessoas comuns, escribas, artesãos e camponeses, cada um com seu papel essencial na construção da grandiosidade egípcia. Os escribas, mestres da escrita hieroglífica, eram os guardiões do conhecimento e os administradores do reino. Eram responsáveis por registrar leis, contratos, impostos, estoques de alimentos e até mesmo histórias e hinos religiosos. Dominar a arte da escrita era um privilégio para poucos, e os escribas desfrutavam de um status social elevado. Os artesãos, com suas mãos habilidosas, transformavam matérias-primas em objetos de beleza e utilidade. Carpinteiros, escultores, ourives, oleiros, tecelões e pintores contribuíam para a beleza da arte egípcia, desde os objetos do dia a dia até as obras-primas que adornavam templos e tumbas. Na base da sociedade egípcia estavam os camponeses, que trabalhavam sob o sol para garantir o sustento da nação. Cultivavam trigo, cevada, linho, frutas e vegetais nas terras férteis irrigadas pelo Nilo. Criavam animais como bois, cabras, ovelhas, porcos e aves, e pescavam nos rios e lagos. A vida do camponês era árdua, mas essencial para a prosperidade do Egito. Seção 7. O rio Nilo, dádiva divina, sustento da vida. No coração do deserto, o rio Nilo serpenteava como um presente divino, um oásis de vida que possibilitou o florescimento da civilização egípcia. Os egípcios o chamavam de Iteru, que significa o grande rio, e o veneravam como um deus, reconhecendo sua importância vital para sua existência. Anualmente, as águas do Nilo subiam, inundando as planícies e depositando um limo fértil, ideal para a agricultura. Os egípcios desenvolveram sistemas de irrigação engenhosos, como diques, canais e bacias de inundação, para controlar as águas do rio e garantir a fertilidade de suas terras. O Nilo era também a principal via de transporte do Egito. Barcos à vela navegavam por suas águas, transportando pessoas, mercadorias e pedras. Cidades floresceram ao longo de suas margens, interligadas por essa artéria vital que irrigava não apenas os campos, mas também a cultura, a religião e a vida social do Egito. A pesca no Nilo era abundante, fornecendo uma fonte vital de alimento. Os egípcios pescavam com redes, armadilhas e lanças, capturando peixes, aves e hipopótamos. O rio também era habitat de crocodilos,
venerados como manifestações do deus Sobek. O Nilo, muito mais do que um rio, era a base da civilização egípcia, um símbolo de vida, fertilidade e prosperidade.